O número de veículos importados da União Europeia não para de crescer. A procura por carros usados de países como a Alemanha e Bélgica, sobretudo estes, é um fenómeno que todos os anos ganha nova expressão, principalmente devido à diferença de preços entre Portugal e esses mercados. A maioria dos carros importados são veículos usados de baixo custo, muitas vezes com idade superior a 5 anos, muito mais até. Se por acaso está a pensar comprar lá fora, há algumas questões técnicas e não só, mas vamos para já fixar-nos nos cuidados que deve ter quando vai a outro país comprar ou quando, mesmo sem sair de casa, importa uma viatura. Antes de mais, importa saber exatamente de onde vem o carro por causa dos pneus. É o primeiro de vários conselhos do ACP. Sobretudo no norte da Europa, as viaturas têm pneus de inverno, que quando são importados é das primeiras coisas a ter que se trocar para pneus mistos. E sobretudo os invernos são muito mais rigorosos que em Portugal. Utiliza-se muito sal para descongelar o gelo nas estradas. Esse sal vai corroer a parte inferior das viaturas. Se não houver cuidado de manutenção, de limpeza, e ao longo dos anos essa corrosão pode fazer inclusivamente danos irremediáveis nos carros. Outro tema, o número de quilómetros, uma questão sempre sensível. É praticamente impossível detectar que são manipulados e, sobretudo no norte da Europa, é muito frequente uma viatura fazer 40, 50, 60 mil quilómetros por ano. Ou seja, se nós pensarmos que um carro com 4 anos tem mais de 200 mil quilómetros, será estranho um carro com 4 anos no nosso mercado ter 80 mil. Algo de errado aconteceu no processo. O responsável pelas oficinas ACP dá o exemplo de um carro com 200 mil quilómetros, mas com um plano de manutenções sempre acompanhado pela marca. É, apesar de tudo, uma melhor garantia para quem compra. Isto comparativamente para quem pensa estar a comprar um carro com 80 mil quilómetros e, na verdade, tem os 200 mil. Há o exemplo. Uma viatura, em média, troca uma correia de distribuição aos 120 mil quilómetros. Se o carro já tem 200 e não foi trocado à correia de distribuição, se o novo proprietário, o carro tem 80, não troca a correia de distribuição e pode partir. E estão danos muito avultados na mecânica de uma viatura. Esses são os riscos inerentes a comprar um carro que não esteja certificado e que não tenha essas questões bem asseguradas. O seguro morreu de velho, o adágio popular é sempre certeiro. Feita a aquisição de um importado, é preciso legalizar em Portugal. Não é complicado e o ACP até trata de tudo. Ao Automóvel Clube de Portugal não param de chegar pedidos para tratar de toda a papelada. Os documentos necessários para legalizarmos um carro em Portugal é o livrete e o título de registro de propriedade válidos, é o seguro se o veículo vier por seus próprios meios. Se vier por caminhão, tem que ter o CMR, que é uma Guia Internacional de Trânsito Rodoviário. Precisamos da fatura com o número de quilómetros. Precisamos do COC, que é um documento onde consta o número de homologação europeia e que depois é transposto para a homologação nacional pelo IMT. Não esqueça, se circular em Portugal com um carro com matrícula temporária, tem 3 meses para iniciar o processo de legalização. Imagine este exemplo. Comprou um carro na Alemanha, comprove que traz todos os documentos consigo, tratou depois do seguro e da matrícula temporária, ainda lá. Depois, ao chegar a Portugal, tem de iniciar o processo de legalização. Tem 3 meses para o fazer, a partir do momento em que entrou em Portugal. Depois de iniciar o processo, não pode circular com o carro até ter o novo registro. Se não o regularizar, fica sujeito a multas e até à apreensão da viatura. Não sendo muito diferente em termos de burocracia, o negócio fica mais caro se a importação tiver outras origens. Fora da Europa, basicamente, são os mesmos documentos. A fiscalidade é que é diferente, não é? Porque um veículo fora da Europa paga, além do ISV por inteiro, dado que não tem redução nenhuma, paga o IVA e os direitos. A importação de fora da União Europeia é residual. A Alemanha continua a ser a origem de metade dos carros usados importados para Portugal. Além de um mercado vasto, com variedade de modelos, a própria cultura alemã costuma conservar bem os veículos em boas condições e, para quem compra, é sempre também algo a ter em conta.